Buenos dias, queridos hermanos. Estão afiados, né? Estão estudando? Ai, que bom. Irmãos, que bom. Chegar na casa do Senhor. A tristeza tem que ficar lá no portão. Depois, se ela quiser, ela me acompanha para casa, mas aqui, não. O meu relacionamento interpessoal, ele tem que ser saudável. Eu não posso, você já chega aqui com problemas, e às vezes você não conseguiu deixar lá fora, você entrou com ele, e eu, com a minha cara fechada, né, já transmitindo para você também preocupação, problema, e você por me amar, e você está sentindo suas dores, e você, poxa, o pastor está tão triste hoje, e eu lançar sobre você todo esse momento também de preocupação, de tristeza, não, eu posso estar. E se você entrou com eles também, creia que foi também um bom momento. Porque aqui também é um lugar de que lancemos sobre ele. Lancemos sobre eles as nossas ansiedades. Lancemos sobre eles os nossos problemas, que tem problemas que nós conseguimos resolver. Mas existem problemas que nós não conseguimos resolver. Existem problemas que com um telefonema você resolve. Existem telefonemas que com vários telefonemas você não consegue resolver. E às vezes até aumenta o problema. Mas nesta manhã, eu não sei se você reparou, eu acredito que sim, Deus nos conduziu através da equipe de louvor a um momento de perceber que Ele quer que nos achegamos mais a Ele através da fé, através de acreditar de que Ele existe. Ele disse que estaria conosco todos os dias. E eu entendo que estar conosco é estar com cada um de nós, está em nós. Então, por que às vezes nós não somos na totalidade abençoados? Porque nós não acreditamos, nós não tomamos posse das promessas de Deus. Deus não é santinho. Agora está aparecendo um montão de santinhos, época de eleição. Santinho para cá, santinho para lá, promessa daqui, promessa para lá. Deus não é assim. Deus não é assim. O que Ele fala, Ele cumpre. E se Ele te chamou, Ele te vocacionou. Você só precisa conversar com Ele, interagir com Ele, dialogar com Ele e saber dele qual a sua vocação. Qual o seu chamado? Às vezes o seu é intercessão, é orar. Mas você não gosta de orar, e agora? É você e Deus. Aí você vai contender contra Deus. Vou te dizer o que você vai ser. Caco, entre outros cacos. Mais nada do que isso. A Bíblia diz que aquele que contende contra Deus não passa de cacos entre outros cacos. É buscar a Deus. Pede sabedoria. A sabedoria eu encontro na esquina. Ele te dá. A gente precisa pedir. Eu não posso me contentar só com as coisas que tenho. Novo convertido, estudávamos, aí passamos de 6 meses, 1 ano, aí já começou a despertar dentro de mim desejo de coisas demais, de aprender mais. Eu conversei com o pastor, ele falou: irmão Clébio, já eu aconselho o senhor ir para um seminário. Fui para o seminário, estudei 3 anos, fiz o médio. Eu já estava achando pouco, eu tive que ir para a faculdade. Por quê? Porque você começa a entender, Deus começa a mostrar para você o teu chamado. Às vezes você está escondendo talentos e Deus, Ele vai te pedir os talentos que Ele colocou nas suas mãos. Você vai esperar Deus te pedir. Deus, quando cobra, Ele é Pai, carinhoso, amoroso, Ele nos guarda, nos sustenta, Ele é tudo isso. Mas Ele também é um Pai que educa. E Ele sabe educar. E nessa manhã eu gostaria de convidar os irmãos, Deus colocou no meu coração, e eu fiquei muito feliz da condução dos louvores, que eu via que era preparação, porque a equipe de louvor prepara a igreja.
para esse momento. Eu acredito que Deus falou conosco através dos louvores, nos preparando para receber a palavra de Deus. Vamos para o livro de Números. Capítulo 13. Números capítulo 13. Versículos 27 e 28, tá? Números 13, versículos 27 e 28. Que diz assim, o 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente maná, leite e mel, e este é o fruto. Desculpa, vou ler novamente que eu li uma palavra aqui errada. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto. O 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Agora o capítulo 14, a partir do versículo 8, que diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. O 9. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. O 10. Então disse a toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Louvado seja Deus. Pai, nós te louvamos mais uma vez e a ti entregamos o nosso coração, a ti entregamos os nossos pensamentos, desejos, e pedimos ao Senhor que nos dê paz, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, pedimos ao Espírito Santo de Deus que fale conosco nesta manhã aquilo que o Senhor quer que aprendamos e que saímos daqui, como foi dito, diferente da maneira que nós entramos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, sinais que identificam a incredulidade e a fé. Deus chama agora Moisés e dá a Moisés a seguinte ordem: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Então Deus chama o líder e dá a ele uma missão. E quando eu estava estudando isso, eu não questionei Deus, eu fiz perguntas para mim mesmo, na esperança de que Deus me respondesse, é claro. Falando porque Deus, ele sabia de tudo. E ele agora, ele conhecia aquela terra, ele sabia quem habitava, sabia como eram aquelas nações que ali estavam. Mas Deus chama a Moisés e fala para Moisés escolher um representante de cada turma, que seria os príncipes de cada tribo, para que formassem ali um grupo, para que fossem como espiões naquela terra que ele, o Deus, já conhecia. Para mim, talvez você chegue a outra conclusão, mas eu cheguei à conclusão de que Deus dava a oportunidade, o homem, de ter certeza, aumentar a sua fé em tudo aquilo que ele havia já prometido. Ele já havia falado que ele os levaria a uma terra fértil, a uma terra que mana, a uma terra fértil, que mana as coisas boas. Aí agora Deus, Moisés, olha, chama um representante de cada tribo e envia-os à terra.
ok? Moisés, como um bom líder, o bom líder, ele ouve o seu líder. Moisés ouviu e o bom líder ouve o seu líder e cumpre a missão. A missão era: forma uma equipe e manda. E mandou. Os homens foram. Chegaram lá, observaram a terra. E acharam, sabe, coisas... É como se fosse da cidade de Itu que falam aí, que tem coisas diferentes, né? Coisas diferenciadas. Um cacho de uvas, dizem aí que, sabe, coisas espantosas aos nossos olhos. E vieram agora com um relatório. É muito importante quando nós recebemos uma missão e a gente faça o nosso relatório não só com as nossas emoções. No caso aqui, eu vou citar isso um pouco mais à frente, eles esqueceram, talvez não prestaram atenção no que Deus havia prometido, no que Deus havia falado para eles. Os 12 voltaram e confirmaram, realmente, que era uma terra fértil, a terra mana leite e mel. Aí entra aqueles que não fazem e quer atrapalhar aqueles que querem fazer. Eles relatam e disseram, conforme nós lemos, que lá era uma terra, cidades fortificadas, que havia gigantes, homens muito grandes, anaquins que eram gigantes de pescoço longo, diferentes. Eu vi isso uma vez num filme. Esqueceram de tudo que Deus havia falado. Esses 10 espias, que dois de 12, 2 não quis assinar junto com eles esse relatório pessimista. Esse relatório de que nunca vai dar certo. É a mesma coisa, sai uma campanha. Eu não falo pela minha... eu vou usar um termo assim, que não é para você, é para mim. Eu, na minha covardia, falo para mim mesmo, isso não vai dar certo. Sabe? Então, às vezes, nem pensei em todas as probabilidades de dar certo, mas eu bato o martelo, às vezes com uma irresponsabilidade grande para comigo, eu defino, julgo rapidamente e digo que não vai dar certo para mim. Eu não me dou nem a chance de estudar, ver as possibilidades de dar certo. Então, esses 2 não quiseram. E o que é incredulidade? Descrença. Eu creio, não creio. É a falta de fé. E ateísmo. Então, isso é incredulidade. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora, que a gente faz assim bem mais tranquilo, desenvolvendo algumas atitudes que vão caracterizar as pessoas incrédulas. As pessoas que não acreditam, duvida das promessas de Deus. Eu tenho pessoas, eu não posso qualificá-los como meus amigos, que são pessoas que trabalham comigo, mas são colegas, vou classificá-los como os colegas de trabalho. Vários deles não acreditam mesmo em nenhuma das promessas de Deus. As oportunidades que eu tenho, às vezes, de falar um pouco, falam para mim,
Ah, Clébio, mas eu não acredito nisso. Eu falo, você tem a sua liberdade, você tem a sua liberdade de escolher, de acreditar ou não. Eu falo para ele, mas eu acredito que isso vai acontecer, porque foi Deus que prometeu. Aqueles homens demonstram que eram pessoas dominadas. A gente não pode se deixar dominar pela incredulidade. Eles duvidaram da promessa de Deus. Quando eles viram toda aquela situação, eles viram as frutas grandes, eles viram as coisas boas, eles viram que a terra era muito boa, e estavam, mas de repente começam os obstáculos. Eles viram aqueles gigantes, viram aqueles homens e tudo se transformou. Sabe quando você está nadando na fé e de repente você percebe, você estava lá no verde. Oh, que maravilha! E de repente vem uma situação em que você olha e você logo de cara você julga rápido a probabilidade de dar errado. Naquele momento, há um desespero tão grande dentro de você, mexe com os ponteiros da fé, que cai repentinamente e vem para cá com o amarelo, te chamando a atenção. O Espírito Santo de Deus, ele começa a te chamar a atenção, falando, se volta para Deus, olha para Deus, o que Deus já fez na tua vida, aqueles teus momentos ruins que Deus te tirou. Esse é o momento que o Espírito Santo de Deus, ele move dentro de nós e nos chama mesmo a atenção. Para, Zé, para. E às vezes, queridos irmãos, a situação ela é muito forte, e que o ponteiro ele começa a ir até chegar um desespero e falar, não vai acontecer. É você declarar, não vai acontecer. Então, quando eu abro a minha boca e falo que não vai acontecer, imediatamente eu mando uma mensagem para Deus dizendo, olha, o Senhor faltou com a verdade, porque não vai acontecer. E eles fizeram isso com Deus. Mas os homens que tinham ido com eles, 2 homens dali, estava fazendo a diferença. 2 homens acreditavam que Deus podia fazer, porque Deus havia prometido. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar passando hoje, caminhando num caminho muito estreito. Tem caminhos que ele é num lugar muito ruim, mas ele é o caminho que você precisa ir. Às vezes no percurso da nossa vida, existem caminhos que são muito difíceis, caminhos difíceis, mas que precisamos caminhar nele. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Deus não te abandona momento nenhum. Em todos esses momentos difíceis da sua vida, Ele está contigo. Às vezes parece para nós que está chegando no fim, que não tem mais esperanças. Eu quero te dar mais uma palavra para você. Quem dá a última palavra é o Senhor. Ele que dá a última palavra. Não tem nenhum outro que tem poder para dar a última palavra, só o nosso Deus. Eles duvidaram das promessas de Deus. Um outro ponto que marca uma pessoa da incredulidade é que ela tem memória curta. Tem memória curta.
Esses homens não se lembraram dos sinais. Olha só, eram eles, era o mesmo povo lá do Egito. Eles não lembraram dos sinais que Deus fez lá no Egito, dos milagres que Deus fez, e eles estavam presentes. Será que existe, eu vou usar aqui um termo que o Marçal usou, uma semelhança em alguns momentos de nossas vidas hoje? Será que às vezes não nos colocamos nesta posição de memória curta para Deus? Às vezes, será que a gente não age desta forma? Às vezes, menos de uma semana, Deus fez algo, né, que trouxe para nós um benefício, mas na semana seguinte eu estou com um problema, eu esqueço de recorrer a Deus. Eu fico, lá e para cá, andando, menos parar. Não preciso nem ajoelhar. Parar num canto. Eu tive um problema tão sério, eu falei aqui, um problema tão sério, eu não tinha onde orar. Eu fui orar no banheiro, que era o melhor lugar que eu tinha. Eu fui orar no banheiro do trabalho, me tranquei no banheiro, fiquei orando, chorando, lá no banheiro do trabalho. Mas sabendo de quem estava comigo ali, aos pés de quem eu estava chorando. Para mim o lugar não importava, importava a quem eu estava levando a minha oração. O Senhor falou que olha só, olha a mensagem que Deus mandou para ele. Nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará à terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. O que aconteceu, irmãos? Foi uma palavra de Deus, a palavra que Ele deu. Quando eu nego a palavra de Deus, quando eu digo para Ele que ela não vai se cumprir na minha vida, eu digo como para Ele? Eu posso verbalizar, como simplesmente com as minhas atitudes, a vida que eu passo a viver, eu começo a dizer para Ele que Ele não tem domínio sobre a minha vida, que eu sou uma pessoa livre. Então, essa minha memória curta, ela em muitos momentos, ela entristece o coração de Deus. Um outro ponto, pessoas que, essa aqui é muito interessante, que querem só viver o aqui e o agora. Em Números capítulo 13, 28, que nós lemos, diz assim: olha a declaração daqueles 10. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, que era da cidade, eles viviam muito, eram habitantes de Hebron, e como eu disse para os irmãos, eram gigantes conhecidos como Anaquins, porque tinham esse pescoço mais longo. Essa foi a declaração deles quando voltaram. Incrédulos, viram os momentos que Deus realizou sobre a vida do povo. Aquele momento que eles estavam vivendo aqui, vendo aquilo, agora para eles se tornaram uma realidade na vida deles. É o que é viver o aqui agora. Você está passando por um momento difícil, é o seu aqui, é o seu agora. Mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus diz que tudo passa. Só a palavra de Deus que não há de passar. Isso vai passar na sua vida. Ah, pastor, não estou passando por nenhum problema agora. Ou, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Porque a nossa vida,
a nossa caminhada, ela é só de problemas, mas também são de vitórias. Nós vamos ver. Porque tem pessoas que acham que o pregador não pode falar de vitória. Por que o pregador não pode ficar aqui falando, irmão, é só vitória, só vitória, só vitória? Não, mas eu tenho que falar sobre vitória. Porque eu não posso estar, sabe, no meu dia a dia, só pregando lamentação, só dias para Jeremias. A nossa vida, ela é de lutas, algumas perdas, mas de muitas vitórias. De muitas vitórias. Nós não podemos viver o aqui e agora. Eu tenho que depositar a minha confiança em Deus. Porque Ele sabe do meu ontem, sabe do meu agora e sabe do meu amanhã. Porque Ele já está no amanhã. Ele conhece o seu amanhã. Você não, mas Ele conhece. Então eu deposito nele a minha confiança no amanhã. Porque quando eu deito para dormir, eu confio que vou acordar amanhã. De qualquer forma, eu vou acordar amanhã, seja aqui ou na glória. Eu vou acordar, mas a minha confiança está nele, de que eu vou acordar. Não viva o aqui e agora. Não viva das coisas que você só está presenciando. Não tire conclusões precipitadas para a sua vida. Nada acabou. Não pense que é o fim. Quando a coisa está muito apertada, o cinto apertou até o final, aí você não declare que é o fim. Ali pode ser o início de uma grande vitória para a sua vida. Ali pode ser um recomeço de algo diferente, de algo maior para a sua vida. Um outro ponto é do incrédulo. Ele foca muito a impossibilidade. Não. Isso aí? Não. Não, cara, mas olha só. Dá para fazer assim, assim. Mas se a gente fizer assim... Não. Aí olha só. De qualquer forma que fizer, não dá. Eu só foco na impossibilidade. Esse era o foco daqueles. Você não pode ser assim, não podemos ser assim. Nós temos que viabilizar. Nós temos que ver todas as possibilidades. Eu não tenho que trazer para a minha vida só impossibilidades. Não. Eu não tenho mais cura. Tem cura. Porque o Deus da cura está hoje aqui. Tem cura. Mas o meu marido está assim. Ele pode se consertar. Não, mas é uma madeira torta que não tem jeito. Tem. O carpinteiro está hoje aqui. Mas o meu filho, você ora? Ou pede alguém para orar? Você abençoa ele? Ou você fala que ele é isso e aquilo outro? Porque eu já vi uma mãe falando para o filho: tu não presta, ou tu não presta. É uma declaração que um pai ou a mãe dá para um filho. Você é isso, você é aquilo. Essa é a declaração. Não. Nossos filhos são heranças do Senhor. Não esqueça disso. Por mais que um problema que seu filho esteja, que a sua filha esteja, nossos filhos são heranças do Senhor. A Bíblia poderia trazer diferente. Nossos filhos são herança de vocês. Seus filhos são herança de vocês, hein? Deus poderia colocar isso para nós. Não é minha herança não, é de vocês, hein? Eu estou dando para vocês, hein? Mas não é isso que o Senhor fala. São heranças nossas. Temos que orar. Temos que buscar. Eu conheci uma mãe. Não está mais entre nós. Ela foi algumas vezes lá na favela pegar o filho dela que estava lá no tráfico. Foi lá dentro. Pegou
E ninguém falava nada. Mãe, ela não deixava barato. É assim. Não posso, de maneira nenhuma. O incrédulo também, ele contagia. Isso aqui é grave. Esse já é um momento grave. Momento grave. O incrédulo, ele contagia quem está perto. Sabe aquela frase lá atrás que eu falei? Quando você entra, aqui é um lugar de adoração. Repete comigo, adoração. Aqui é um lugar de adoração. Porque quando eu entro aqui, começa o culto, eu já saio da minha casa, olha só, eu já saio da minha casa focado. Eu já saio da minha casa com o pensamento de que eu vou chegar na igreja para adorar a Deus. Esse é o meu pensamento quando eu saio de casa. Eu começo a me arrumar, a coisa já tem que ficar no clima. Ela já tem que ficar no clima. Pastor, o senhor está muito santo. Amém, obrigado. É o que Deus quer de cada um de nós. Não é santarrão não, santo. É estar se arrumando em casa. Seu pensamento já tem que estar no céu. É você no trajeto, chegou na igreja. Ô irmão, Pai do Senhor, lança para ele isso. A paz do Senhor, ô graça e paz. Seja lá qual for o seu cumprimento. Mas lança para ele esse momento de felicidade. Porque às vezes ele só está precisando disso. As irmãs com as irmãs se abraçam. Sabe, tem pessoa que chega na igreja, ela está precisando de um abraço. Tem um irmão que às vezes chega na igreja, sabe, o coração dele está ferido, está muito machucado. Ele só quer uma palavra, ele só quer um abraço. A semana para ele foi muito dura. Mas ele conseguiu ainda, Deus deu forças a ele para ele chegar até aqui. Ele não pode chegar aqui e ter uma palavra, sabe, gestos de não faz parte da minha equipe, não faz parte do meu pessoal. Não existe. A igreja é um corpo. Somos um corpo. Em cada um Deus chama e vai designando como membros. Se um estiver doente, o corpo tem que sentir. Porque se o corpo não sente, então não é corpo. Igreja é assim que funciona. Lá na igreja primitiva, quando os irmãos estavam com necessidade, o que eles faziam, irmão? Eles abandonavam aquele irmão? Não. Socorriam. Nós estamos aqui para isso, uns com os outros, para nos amarmos, irmãos. Então, olha o que aqueles espias fizeram. Eles infamaram. O que é infamar? Caluniaram, desacreditaram, desonraram, desprestigiaram, difamaram, maldisseram, vituperizaram. Quando eles trouxeram aquele relatório dizendo tudo aquilo ali, o que eles fizeram? Eles contagiaram os outros que tinham esperança. Os outros tinham esperanças. Nutriam dentro deles a esperança de ir para uma terra que emana leite e mel. Uma terra favorável. Mas aqueles chegaram e acabaram com os sonhos. Sabe aquele matador de sonhos? Não traga para a sua vida isso, ser um matador de sonhos. Traga para a sua vida aquele que sempre tem uma palavra. Aqueles que as pessoas querem estar perto. Aqueles que as pessoas, buscam, porque sabe que quando chegar ali vai ser contagiado. Mas vai ser contagiado pela graça de Deus. Essa é a diferença. Eu quero agora pegar um pouco da marca de pessoas de fé. Porque não só tem esses. Somos pessoas de fé, pessoas que acreditam. Ele acredita na vitória.
Se eu não fosse uma pessoa de fé, irmãos, já estava longe há muito tempo. Não é longe da igreja, longe do evangelho. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ele é confiante, ele confia no poder de Deus, ele acredita que Deus é o Pai dele, e como Pai ele sabe que o bom Pai, o maravilhoso Pai, ele supre as necessidades. Deus olha para mim e vê, não, eu não posso dar muito para ele, senão eu vou perdê-lo. Mas eu não posso tirar tudo que ele tem para ele não mendigar. Eu vou dar a ele o necessário para ele sempre estar me buscando. Aquele que tem a marca de fé, ele volta sempre a sua atenção para Deus. Em Números capítulo 14, versículo 8 diz assim: olha, isso aqui foi muito legal essa declaração de Caleb. Ele fala: se o Senhor se agradar de nós, olha, é uma responsabilidade muito grande. Aí eu oro em casa, peço ao Senhor para o Senhor trazer para a nossa igreja, né? Hoje, depois eu te convido a você, se quiser vir aqui e olhar para lá, para a nave da igreja, para você ver como é que a nossa igreja está bonita. Está bonito os bancos, eu não vou dizer que está super lotada, mas a nossa igreja está linda. Então, frutos das nossas orações, fruto da sua disposição, fruto da sua fé, fruto do seu entendimento, de saber, hoje eu falei, estava falando para a irmã diaconisa, não há lugar melhor para se estar. Não há lugar melhor para se estar. O que é que você sente quando você está sentindo a presença de Deus? O que é que você sente? O que é que você sente? Não tem coisa melhor, não tem. Você acha que os prazeres do mundo são melhores? São passageiros. São passageiros. O que Deus nos oferece é a eternidade. Contínuo. Vão vir os problemas? Vão. Mas vou passar por eles. O barco, olha para você, talvez seja para você essa. O barco, ele estava sobre as águas, atravessando. Agora começou a soprar um vento muito forte. Com o vento agitaram as águas. E ele ia. A diferença é que não era um barco qualquer. É isso que eu quero dizer para a sua vida. A sua vida não é uma vida qualquer. Na sua vida está Jesus. Naquele barco, Jesus estava. E eles, como nós faríamos também, nos deixamos levar pelos nossos olhos, pelas coisas que nós vemos. Lá do verde que eles estavam, foram direto para o vermelho. Despencaram, correram. Jesus, por favor. Porque, irmãos, se eles também não tivessem medo ali de ir para a glória, eles iam se assentar ao lado de Jesus e aguardar, porque aquele barco ia atravessar. Porque Jesus estava no barco. Nada ia afundar aquele barco. Nada ia afundar aquele barco. Eu quero te dizer isso para a sua vida. Talvez os ventos podem estar soprando muito forte contra você. Talvez você perceba que as águas estão revoltas.
E você começa a vislumbrar a possibilidade de não dar certo. Se você tem certeza que Jesus está no seu barco, se você acredita que Ele está na sua vida, creia que vai passar. Da mesma forma que o Senhor repreendeu o vento e a água, Ele vai repreender todo esse mal que está acontecendo na sua vida. E nesta manhã eu quero lançar essa palavra para a sua vida. Deus vai repreender todo esse mal sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero finalizar, irmãos. Não vou comentar, mas o homem de fé, ele não é dominado pelo medo. As adversidades não podem ser elementos de derrota na sua vida. As adversidades não podem ser elementos de derrota na sua vida. Precisamos confiar na companhia do Senhor. Precisamos confiar nisso. Que Ele é o nosso amigo, nosso Senhor, nosso companheiro. E é necessário crer no Senhor para termos vitória. Eu quero concluir dizendo que Deus cuida de cada um de nós, cuida, mas precisamos crer nele. Números capítulo 14, versículo 10, diz assim: todos queriam ali apedrejar Josué e Caleb, né? Porém, queridos, a glória de Deus, a glória do Senhor apareceu para defendê-los. Eu aprendi uma coisa. Às vezes, fazem um comentário, falam alguma coisa. Eu aprendi que eu não preciso me defender. Aprenda isso. Tem coisas que a gente não precisa se defender. Deus faz isso. Deus faz. Às vezes, quando a gente sai para uma defesa, cria situações desnecessárias. Então, se algo vier sobre você e você vê que dá para administrar, deixa Deus fazer a defesa. Os incrédulos não poderão desfrutar das bênçãos do Senhor em sua vida e nem entrarão na cidade celestial. Que Deus nos abençoe, queridos. O que eu espero e peço a Deus é que o Espírito Santo de Deus, essas verdades que não são minhas, elas são da palavra de Deus, que ela encontre um terreno fértil dentro de nós e reproduza dentro de nós, assim, as atitudes, coisas que devemos fazer. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor